Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Primeira Tessalonicenses capítulo 3, verso 6, que diz: vindo porém agora Timóteo de vós para nós, trouxe-nos boas notícias da vossa fé e amor, contou-nos como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Mas por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a vossa aflição e necessidade pela vossa fé, pois agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, que ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa, que mais? Amém. E que mais? Para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Possa Ele vos confirmar, os corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe a todos. Se você for hoje em busca da igreja ideal, do pastor ideal, você não vai encontrar. Não é só pela questão da situação moral da igreja atual, por todos os acontecimentos que envolvem a desistência da fé, a apostasia, o desvio da conduta de muitas igrejas e muitos ministros e muitos líderes, etc., que eu relaciono também a muitos cristãos. Mas que o propósito realmente não é esse. Nós defendemos a seguinte visão, à luz do Evangelho. Não é em busca de uma igreja perfeita, de um pastor perfeito que eu tenho que estar agora, me dedicando. Mas ter um entendimento profundo e um conhecimento pleno acerca de quem é Jesus Cristo para me salvar. É o tema da igreja, sempre foi, por que mudar agora? Minha gente, nós temos que tomar muito cuidado de ficar indo em busca destas expressões, ok? Humanas, que podem ser positivas ou negativas. Tudo é vulnerável nessa vida aqui, porque não é a essência da trajetória da igreja, ou do cristão nesse mundo aqui. Nós vivemos do que Jesus realizou. A igreja vive daquilo que Ele executou e concretizou na cruz. A igreja é uma preocupação, o pastor é uma preocupação, os membros dela é uma preocupação para nós também, mas nós não vivemos disso, de querer exatamente encontrar esse lugar perfeito, feito de pessoas perfeitas, para exatamente nos sentirmos assegurados de que estamos salvos ali. Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, vai haver misturas dentro dela. Eu estou há 22 anos como pastor,
pregando em cima de um púlpito e me esgoelando para anunciar esse evangelho. E eu não consegui atingir uma igreja perfeita aqui. Não tive domínio 100%, nunca, como pastor e como ministro. Luto há 22 anos com rebeldias, rebeliões, insubordinações, e dentre outras coisas que eu nem vou entrar no mérito agora para te não decepcionar mais do que você já está. O nosso plano, o meu particularmente como pastor e ministro e cristão, é poder exatamente fixar na consciência das pessoas e dentro dos seus corações o curso básico da fé, o entendimento acerca de quem é Jesus. Agora, se ela vai ser crente, se ela vai se salvar, se ela vai ser fiel ou desonrosa, como muitos estão sendo, compete ela dizer, ela falar. Nós vivemos daquilo que aconteceu na cruz. Se tem alguém nesse mundo que nunca, jamais iria te decepcionar e te frustrar, é Ele, aquele que deu a vida por você. Então volta o teu olhar para Ele agora, e fixa lá o teu coração no que Jesus fez por você, e o que você não tem feito por Ele. E quando você entrar nessa igreja, ou qualquer uma dessa terra aqui, você possa entrar pronto, para poder lidar com esses problemas e essas situações todas que nós estamos vivendo no cristianismo agora. Porque o propósito realmente é esse. Antes de você saber do que é feito o irmão da direita e o irmão da esquerda, é você saber quem você é. Porque se todos se preocupassem, primeiramente, em cuidar da sua vida, saber do que é feito, do que precisa, fazer reflexões do que pode mudar ou melhorar a nível de fé, a igreja não estaria como está agora. E eu tenho visto uma parte do movimento evangélico preocupado em falar das corrupções, e eu sou crítico disso, porque faz parte do ministério, os apontamentos da heresia, mostrar onde elas estão e saber quem está alimentando tudo isso, mas não é a única coisa, o único papel da igreja e do cristão na terra. Chama a atenção dos irmãos, por mais que a gente dê a aparência, de vez em quando o pastor particularmente dê a aparência de que eu estou perseguindo alguns canalha por aí, o meu ministério não é baseado em denúncia. Eu não sou delegado. Se eu fosse polícia, já tinha prendido esses capanga aí. Mas não sou pastor, sou ministro. E não quero levar para o lado pessoal. Quero ficar aqui, na visão de que nós temos obrigação, nesse momento, de oferecermos a Cristo uma igreja amorosa, fiel, obediente e temorosa. Uma igreja disposta a ir para o Cristo até o final. Seja qual for o número dela. Esse é o nosso desafio agora. E isso parte da experiência pessoal. Eu não quero saber aonde estão hoje essas pessoas, porque eu tenho certeza que elas têm o senso do dever e vão trabalhar e vão se preocupar em se dedicar para que essas pessoas que estão se alimentando de escândalos, de corrupções, de defeitos de igreja, para justificar o que elas também não aperfeiçoam e também não querem ser, precisam mudar esse comportamento. Porque se o Macedo é bandido, se você não for diferente dele, você vai para o inferno com ele também. Então toma cuidado. Então, mas quando a gente quer entrar no mérito do que seria uma igreja, quando a gente quer entrar no mérito do que? Quando a gente quer entrar no mérito do que um pastor tem que ser, qual o comportamento de um pastor, qual o comportamento de um apóstolo, o que é uma igreja, pastor? A Bíblia também fala. Tá? A palavra de Deus também dá essa informação. Mas eu gostaria que a igreja atentasse ao capítulo 2, verso 13 e verso 14. Já abre a tua Bíblia aí, meu irmão. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, verso 13, verso 14. Pode abrir. Não lê não. Só leia aí, quietinho. Bem, pastor, já vou pedir para vocês lerem já. A palavra aí, eu já vou chegar nela. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as informações dessa carta. Isso é uma carta que você está lendo aí. Uma carta que foi escrita por intermédio de um homem que era responsável de uma igreja, de um povo,
para direcioná-los como Jesus havia orientado e pedido também. É um diário praticamente de um ministro, de um apóstolo. Uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu foi essa que você acabou de ler aí. Esta igreja foi fundada por ele em uma das suas primeiras missões, viagens missionárias. Essa igreja em Tessalônia era uma igreja da qual Paulo se sentia responsável e era responsável por ela. Mas o motivo da carta, que eu mais queria falar para você hoje aqui, dele ter escrito essa carta, foi o fato dele ter pedido a Timóteo, que era um colaborador dele, um jovem cristão de 20 anos de idade, de que ele fosse à igreja de Tessalônia, saber como a igreja estava, porque ele estava ausente dela. Naquele momento, segundo a história, ele estava numa cidade muito distante, em Corinto, e não tinha condições de ir. E a história também não diz o porquê. Mas Timóteo foi e trouxe a Paulo as informações do que estava acontecendo com aquela igreja e com aquelas pessoas que congregavam ali. Então passa a ter da parte de Paulo o interesse de escrever uma carta específica, e dizem que é uma das cartas mais pessoais e íntimas dele em relação a essa igreja, para dar a opinião dele como apóstolo, ministro e pregador de Cristo, o que ele pensava acerca de tudo aquilo que Timóteo havia falado para ele. Se você quiser entender que Timóteo foi dar uma de olheiro para saber o que o povo está fazendo com a igreja, fica tranquilo. Não tem problema chamar o irmão assim, porque ele foi mesmo desbilhotar, ele foi ver, ele foi lá saber o que estava acontecendo lá na igreja, porque não tinha telefone, não tinha internet, a maioria das comunicações entre eles e o povo eram feitas em cartas, em pequenos bilhetes, algumas delas demoravam muito tempo para chegar, e é bom você saber que grande parte do Novo Testamento está aí, escrito em nome de autores, porque são formas que a igreja tinha, era uma forma que a igreja tinha de se comunicar uma com a outra. Se houvesse internet, se houvesse meios de comunicação como existem hoje, esses bilhetes não tinham sido escritos e nós não saberíamos o que essas igrejas viveram, nem o que aconteceram com elas, e muitas instruções que eles passavam para as igrejas por papel, nós não estaríamos sendo alimentados hoje. Então, baseado no que esses homens viveram como ministros, e essas igrejas, por um outro lado também, ficaram conhecidas por eles, porque foram documentadas, nós podemos ter uma noção do que é a igreja, baseado nos fatos históricos do que a igreja viveu nos primeiros anos depois que Jesus ressurgiu. Então, se nós queremos realmente ter uma noção do que seria uma igreja de Atos primitiva, a primeira igreja nos dias de hoje, está aqui. O comportamento das pessoas, o que os pastores ensinavam, o que os ministros pregavam, e aí você vai chegar naquela conclusão que a gente é obrigado. Não tem mais igreja. Não tem mais pregador. Não tem mais pregação. Por isso nós estamos chegando no fim. Porque hoje a igreja, que nós estamos vendo funcionar em nome de Jesus Cristo lá fora agora, ela não funciona para o evangelho, ela funciona para interesses paralelos, para alimentar ideologias e alimentar o bolso daqueles que querem sacrificar as almas para ficarem mais ricos como ministros da palavra. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer aos amados que eu fico triste, eu fico perplexo, muitas vezes assustado, até aonde eles são capazes de chegar com a igreja e com o nome do Senhor Jesus. Mas tenho para mim que a obrigação é do povo, a obrigação é daqueles que estão enchendo os templos, a obrigação é daqueles que estão sentados no banco, de investigarem aqui os registros dessa história e saberem realmente o que é igreja, o que é ser pastor, o que é ser um ministro, o que é ser um pregador da palavra de Deus, para poder exigir, para poder reivindicar. Me parece que ter opinião hoje é crime. Me parece que hoje mudou, o criminoso é o bonzinho, e aquele que tem a opinião formada é o bandido.
Essa é a impressão que estão dando a nós, que quando nós queremos investigar a natureza da igreja, a raiz da igreja, investigar à luz da palavra, aquilo que nós devemos reivindicar, na nossa experiência de fé, inclusive de comunidade, as pessoas já intimidam para que isso não aconteça, para que as pessoas não tenham essa dimensão. Porque, irmãos, o pastor uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha programa em rádio, e uma das coisas que o pastor, eu era perseguido, é porque o pastor, eu tratava sobre um tema específico ali na rádio, e quem ouvia o programa Hora da Verdade, ia para dentro da igreja, exigir do pastor uma explicação, por que ele não pregava aquilo que eu estava pregando ali, e por que ele não pregava contextos bíblicos que eu dava. Daí o dono da rádio chegava para mim, isso foi de mais de 10 rádios que eu passei. Pastor Daniel, o senhor está criando problema aqui dentro da nossa rádio. Eu falei, qual que é o problema que eu estou? Não estou pagando? A minha igreja não está pagando? Qual que é o problema? O problema é que o senhor entra falando certas coisas que constrangem outros programadores. Eu falei, meu filho, não tem como eu pregar a Bíblia com meia palavra. Vocês estão querendo propor o que para mim? Para mim abrir um programa aqui baseado em psicologia? Eu sou pregador da palavra. Então, irmãos, os confrontos eram diários. Chegava dias que eu ficava atormentado, porque eu já entrava na rádio e tinha uma comitiva me esperando, de braço cruzado, para mim ficar dando explicação, porque eu estava prejudicando o comércio dos caras. A forma deles iludir e enganar as pessoas ali. Então fica muito fácil o povo saber, amados irmãos, como as coisas devem ser conduzidas dentro de uma igreja. Eu falo relacionado à fé, com um pouquinho daquilo que está aí. Elas vão ter discernimento e compreensão de como que a coisa está horrível, medonha. O que eles estão fazendo com a igreja. Mas o povo não quer. Aí é que está a questão. Por isso, o anticristo vai vir. Ele vai vir, porque já há um povo para que ele governe. Porque eu tenho para mim, que quem não quer ser governado por mentiras, vai estudar, vai investigar, vai ler, vai procurar saber, da boca do Salvador, se aquela igreja que ele vai, o Senhor concorda com ela. Agora vamos para o que interessa. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, lê para mim, por favor. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Padecestes de vossos próprios concidadãos, os mesmos que eles padeceram dos judeus. Lê o 15 também. Amém. Então, como eu dizia para você, esse ministro, longe da igreja em que ele havia fundado e trabalhado, recebe da parte de Timóteo a informação de como a igreja estava espiritualmente. E passa a se sentir inspirado, muito inspirado, em trazer sobre a igreja ministrações que ainda lhe faltavam, que ainda eram necessárias para o povo permanecer na experiência com Cristo. Mas uma das primeiras coisas que esse irmão ficou inspirado, com vontade de fazer, foi dar um elogio a essa igreja, por ela ser tão fiel nas perseguições, e ainda incentivar e encorajar essa igreja a continuar sendo perseguida, por causa da fé e da palavra. Quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite.
Meus amados irmãos, se nós não queremos ouvir críticas, exortações, se nós não queremos ouvir coisas que nos entristecem, ferem o nosso ego da parte de Deus, é muito simples, muda. A proposta tem sido essa daqui: pare de falar contra as igrejas. E a minha proposta é que eu vou parar de falar contra o que está sendo feito errado, em nome de Jesus Cristo, quando eles pararem de fazer. Porque enquanto eles me derem motivos públicos, sociais, ministeriais, para eu falar, eu vou ter que falar. Mas a hora que eu tiver também um motivo para poder elogiar, reconhecer, que lindo, que maravilhoso, que coisa de cristão, eu me sinto no dever de falar, só que eu tenho procurado e não tenho encontrado. Paulo já não. Ele faz questão de dizer àquela igreja o quanto ele se sentia feliz, realizado, por saber que ela era uma igreja fiel, que ela era uma igreja crente de verdade. Era uma igreja que tinha as portas abertas para ser doutrinada, recebia bem a palavra que era pregada. Então ele se sentiu motivado em voltar para ela, por carta que seja, e voltar a falar, ou então ver o que ainda faltava para ela ouvir, porque é uma das orientações básicas da missão, de que a palavra, o evangelho, seja semeada onde existe receptividade, vontade de aprender, de mudar, de ser alguém agradável a Deus. Foi uma das primeiras ordenanças que Jesus deu aos discípulos a nível de missões. Eu não sei aonde, da onde arrancaram da Bíblia a ideia de que a igreja precisa manter certos setores que não cedem, são rígidos, são soberbos acerca da doutrina, por relações políticas e humanísticas. Meus amados irmãos, nós não estamos aqui para manter uma igreja com relações humanas, por calor humano. Se a igreja, ela é de Cristo, ela só será alimentada em um aspecto: ela quer o que Jesus quer dar. Aleluia! Ô meu filho, se a gente tem coisa boa para falar, nós vamos falar, mas não tem. E se os senhores me souberem me dizer aonde estão, eu vou lá, eu quero encontrar, eu quero olhar para esse mundo e tentar enxergar e ver uma igreja que não esteja funcionando para o Estado hoje, que não esteja operando para alimentar os setores da ganância e da corrupção. Eu quero saber onde está essa igreja, você pode me informar? Que as portas dela estão abertas para ser doutrinada segundo a fé, ser disciplinada segundo a palavra de Cristo. Por favor, me diga, aonde estão essas igrejas agora? Que você vê a liberdade do Espírito Santo, que você vê a liberdade para que o evangelho seja pregado ali, que não dá a mínima para que a sociedade vai dizer, porque o propósito dela é falar o que Jesus mandou falar, é anunciar a verdade absoluta. Por favor, me dizem onde estão esses ministérios, esses ministros, ou essas igrejas, que eu quero saber. Então, quando alguém chega com você, chega para você e te anuncia um plano de que você tem que rejeitar as coisas erradas que estão acontecendo, evitar de olhar para elas, não observá-las como elas merecem, fingir de que nada está acontecendo, para ficar também chamando todo mundo de irmão e tratando como se todos fossem iguais, como se tudo está legal, tudo está normal. Não é bíblico, não é o procedimento. Nós gostaríamos de nos alegrar aqui nessa noite, por saber que você não tem as portas fechadas para o evangelho, que tem a mente e o coração aberto para receber de Cristo a revelação da tua salvação, ainda que doa em você. Eu gostaria de ter essa alegria hoje aqui.
E nós estamos indo em busca dela. São poucos, mas nós temos nos alegrado com eles. Nós temos nos alegrado com gente assim, porque isso é ministério, isso é igreja. Dá vontade de você voltar para ela, para acrescentar o que ela não ouviu ainda, de tanto que ela quer aprender, de tanto que ela quer esse Jesus que nós temos professado por nome. Gente que parte o pão e não enjoa do que escuta, do que ouve, porque sempre está sedento, quer mais. E foi uma das motivações que este irmão teve para escrever essa carta, para dar a essa igreja mais instruções, porque ela obedeceu, porque ela praticou, porque ela estava exercendo. Então Timóteo foi lá e disse para ele: Paulinho, meu irmão, o povo lá está obedecendo tudo aquilo que se ensinou da parte do Senhor Jesus. Eu acho que vale a pena a gente mandar mais um pouquinho para eles lá, para eles crescerem mais ainda nessa fé que eles estão vivendo, porque é uma igreja amável para o Senhor. É uma igreja que se demonstra, a cada dia mais, demonstra na sua experiência de fé, querer ser mais para Cristo. Então ele já pegou a canetinha dele, o papel dele e preparou o que ele achava por certo ainda mandar para essa igreja ouvir. E eu pegou o teto experiência também. É o que você vive hoje, irmão. Porque eu estou falando da motivação de um ministro aqui, mas que esboça também aquilo que o Espírito Santo busca, aquilo que Jesus tenta encontrar, muitas vezes até na nossa intimidade, na nossa vida pessoal. E será que ele tem visto isso? De que as portas da nossa vida estão abertas para esse evangelho que ele anuncia e prega, que é o que daria a ele a motivação de pôr dentro do teu corpo e da tua vida a igreja que presta, a obra que vale a pena. Então essa crise de desistência, de desleixo, essa crise que nós estamos vendo aí fora, das pessoas abordarem certos assuntos relacionados à fé, mas não terem interesse nenhum de saber o que a palavra prega sobre isso. Essa vida cristã que é motivada, é sustentada por acordos, por interesses, por emoções, por paixões, por sentimentos mesquinhos, ela vai cair, porque ela é feita de trapos, de costuras mal feitas, e uma hora ela vai cair, porque não tem a sustentação que eu estou lhe pregando aqui agora, que é a formação dessa fé. Gente que entra aqui nessa igreja tem que entrar para querer aprender, que tem gosto de mastigar a palavra e pôr para dentro e assimilar tudo aquilo que ela fala. O cara fica preso 4 horas na frente de uma televisão, mas não me aguenta aqui meia hora. Essa é a nossa realidade hoje. Tem todo o tempo do mundo para gastar com futilidade, mas não há, na hora que Deus fala, o tempo está cronometrado. Fica aí com essa ansiedade para sair da igreja, porque tem coisas melhores para fazer. Você pensa que Deus enxerga isso? Desde quando o pastor é pago para pregar? Essa palavra está servindo para mim. Ô pastor Daniel, quais as tuas motivações para querer trazer sobre a igreja hoje essa palavra da parte do Espírito Santo, e em busca dessa igreja que eu não consegui encontrar até hoje, e não tenho vergonha de falar aqui não. Essa igreja que eu queria encontrar, que mesmo longe dela, se eu mandar uma carta para ela com alguma coisa que eu sinto daqui que está incomodando o Espírito Santo, eu vou mandar e ela vai ouvir. Porque é uma igreja construída
no amor a Cristo. Não um lugar de passeio, onde as pessoas entram para ficar ali se relacionando, mas um lugar que a gente pode chamar que é casa de oração, que é uma casa onde se ensina a palavra de Deus, que é onde o alimento é a fé, é a revelação, é a súplica, é o clamor. Uma casa que o altar molha com as lágrimas daqueles que vêm se humilhar na presença do Senhor. Povo que tem liberdade para confessar seus pecados, fazer o seu concerto com o Senhor, porque não vai ter vergonha, e não vai sair na revista, no jornalzinho da igreja amanhã. Igreja que tem liberdade do Espírito Santo para Deus falar o que quiser falar com ela, ainda que o homem revelado no púlpito seja o pastor, que está em adultério, que está roubando, que é um sacana, mas ninguém quer mexer nele para não virar escândalo. Puseram uma mordaça na boca do Senhor, e impediram ele de dizer a esta igreja o que ele pensa dela. Então, quando Paulo encontrou uma das milhares que se corromperam, que ainda tinha porta aberta para o Evangelho, que ele mesmo era o fundador, ele não hesitou, escreveu a carta com alegria, dizendo àqueles irmãos: fico muito feliz de saber que vocês também compartilham de nós, conosco, das nossas correntes, dos nossos sofrimentos pela causa da fé, das nossas prisões por amor a Cristo. E encorajou mais ainda essa igreja a falar do que convém a Jesus, ainda que o fim disso tudo seja a sentença da morte. Inspirando essa igreja a não cair na filosofia, na tendência helenística, naquelas porcarias que chegaram para nós também nos dias de hoje, e derrubaram também as de hoje. Jesus aceita a igreja que se pode pregar a palavra dele, e que está aberta para ouvir dele o que ele quer falar. Se ela não estiver nessas condições, então ele não quer ela. E não é porque tem uma placa que ele vai ser obrigado a sustentá-la. Está lá as 7 cartas do Apocalipse. Das 5 que ele repreendeu, as 5 morreram, e só 2 se salvaram. Morreram, que eu digo, em extinção, desapareceram do mapa. Sabe por quê? Porque ele está na porta dessa hoje aqui, Cenáculo a Fé, para saber o que essa igreja vai ser, e o que você vai ser diante daquelas que estão escandalizando o seu nome. Somos melhores do que eles? Estamos acima deles? Eu acredito que não. Vamos ouvir o apelo do Senhor aqui nesta noite, para irmos em busca desse coração que é patas abertas para ouvir Deus falar, para ouvir o Espírito Santo revelar. Porque essa igreja, o Senhor tem prazer de entrar nela. Capítulo 4, versículo 1, versículo 8. Notem vocês que eu não vou dar outro versículo, vou ficar na carta. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 8 vou falar. Finalmente, irmãos, nós vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como recebestes de nós, quanta maneira por qual deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos nos temos dado pelo Senhor Jesus, e esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não no desejo da lascívia como gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém vos oprime ou engane seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-la dissemos e testificamos, pois Deus não nos chamou para a impureza. Leia. Portanto, daí nós escutamos deles hoje: deixa na mão de Deus que Ele vai julgar. Então Paulo está indo para o inferno agora porque ele julgou além da sua patente.
Ele faz outro levantamento da igreja depois que ele a elogia. Ele chama a igreja para o padrão da santidade. E zela pela alma dos recém-convertidos que estavam tendo tendências de voltar à natureza pecaminosa, ou então voltar às influências do pecado do mundo em que viviam. E ele, zeloso, leva uma exortação a esses irmãos de que se fortalecessem mais na fé, porque Deus procura ser Deus de um povo santificado, não de um povo que não tem compromisso com a santidade. Mas o que mais me chama atenção é que ele pode chegar perante a igreja diante desse requerimento, dizendo a eles: como nós andamos e testemunhamos, vocês também devem andar. Ou seja, ele chamou essa responsabilidade para ele também, e tinha testemunho para ofertar e dar à igreja o suficiente para que todos admitissem que nessa ordenança em que ele dava não tinha contradição, porque era um homem compromissado com a santidade de Deus, compromissado com a obra, e por isso zelava pelas almas. Agora eu quero chamar a tua atenção aqui. Que zelo que é esse que você bate nas costas dessa pessoa e dá a ela a liberdade para que ela faça mais coisa errada, para que ela continue dando sequência ainda mais daquilo que ela está prevaricando da palavra? Isso é amar a obra. Você dar a essa pessoa, esse irmão na fé, a segurança ou a ideia de que Deus vai sustentá-la mesmo assim, vivendo uma obra suja, iníqua, fora dos padrões do Evangelho e daquilo que o Senhor Jesus ensina? Amar é assim para você? Um pastor bom, uma igreja boa, que ela evite olhar, observar o que as pessoas estão fazendo dentro da igreja e fora dela? Responda. Isso é amor para você? Não é não, irmão. Um homem preocupado com o estado espiritual da igreja, não porque ele era dono dela, mas porque ele sabia que se aquele povo não estivesse debaixo da santidade de Deus, eram almas que iam ser queimadas no inferno. Um homem que era preocupado com o estado espiritual da igreja, porque ele tinha entendimento de que Deus não administra obras comprometidas, profanadas, violadas pelo pecado. Se nós temos pessoas aqui em condição deplorável, espiritualmente falando, então nós temos que procurar saber dessas pessoas se elas vão querer se consertar ou não, procurar saber dessas pessoas se elas querem o perdão, a renovação, a transformação, porque se elas disserem: não, pastor, eu não quero, nós vamos convidar ela para sair, e se não sair, nós vamos pegar ela pelas pernas, e vamos pagar um táxi para ela, desembocar ela lá no aeroporto que leva para a África do Sul, jogar ela para bem longe. Ah, você está fazendo o que aqui na igreja? O que você está fazendo sentado aqui nesse banco agora? Professando o nome de Jesus sem querer mudar, professando o nome de Cristo sem querer a santidade. Está aqui para quê? Para destruir a obra do Senhor, para destruir a igreja dele, para pôr em tentação aqueles que estão fracos, para também usar de tropeço para aqueles que ainda não conseguiram se fortalecer na fé. É isso que você dá a entender ao Senhor, a quem está no púlpito pregando, quando você ouve e não leva em consideração e não pratica o ensinamento. Eu tenho uma motivação para dizer a essa igreja o quanto eu estou feliz com ela e preocupado. Aí eu falo do que Paulo estava sentindo, de saber que existem recém-convertidos aqui que não estão fortalecidos ainda, mas precisam saber que Deus fala pela santidade, Deus fala pelo conserto. Jesus opera por intermédio da consagração. Ele opera por intermédio de um povo que sabe possuir os seus impulsos, dominar os seus impulsos para servir a Deus e servir a causa do Evangelho. E quem rejeita essas coisas não rejeita Paulo, nem Daniel, nem ninguém, mas a Cristo, que nos deu o Evangelho debaixo de uma ordenança que santifica,
que restaura a vida de um pecador, que traz o pecador a um estado que agrada a Deus. É isso que o Espírito Santo nesse momento está dedicado a trabalhar e fazer aqui agora. Por isso as implicações da santidade na experiência do povo que congrega. Porque aqui a música toca de acordo com ele, com o que ele quer. E todos nós nos submetemos a fazer o que ele pede. Agora essa igreja, que as pessoas entram para obter licença, para serem mais deploráveis e imundas do que já são. Essa igreja que obtém licença para dizer para o pastor que está em cima do púlpito que ele pode se casar de novo por simples problemas conjugais, por não ter harmonia mais com a sua mulher legítima. Vocês estão de brincadeira comigo? Que a igreja nesse momento agora, debaixo da dispensação de Cristo, vai tolerar e aguentar com que casais dentro delas tenham relações sexuais fora do casamento, porque estão tendo experiências um com o outro para saber se amam mesmo. Passaremos a tratar agora a iniquidade e o pecado como um fator humano de necessidade biológica, de carência, sendo que Deus trata como perversidades, que Jesus veio quebrar e restaurar em nossas vidas. Pelo amor de Deus, Espírito Santo, pelo amor do meu Senhor Jesus, Espírito Santo, traga à luz os feitos dos homens, aquilo que eles andam fazendo lá fora, para que essa alma seja salva, para que ele se desperte enquanto é tempo, para que ele não se conforme com a sua situação deplorável, mas venha para a luz enquanto ainda tem a chance de se salvar. Por favor, Senhor Jesus, levanta as coisas que estão encobertas, que estão escondidas aqui nesta obra, não por amor à placa, mas por amor à tua palavra, por amor à tua verdade, pois nada há encoberto que permanecerá encoberto. Deus há de trazer à luz todas as coisas, e eu não tenho medo de que isso aconteça. Você tem? Hoje vai ter um pregador aqui, hoje nessa igreja aqui, pregando a palavra, que não conhece a vida do pastor, nem da mulher dele, nem dos filhos dele, e nem de ninguém que está aqui, e é um homem compromissado com a verdade, e vai falar coisas que pode expor a público, à luz, fatos que nós não estamos sabendo e conhecendo aqui. Eu pergunto para você, vai estar cheia essa igreja nesse dia? Não. Então, se você sabe, tem uma análise disso que eu estou pregando aqui, aonde você se encaixa nisso? Meu amigo, você chama a igreja para um culto de oração, eles não vêm. Você pede para o povo, ó meus irmãos, nós vamos ter um dominical de oração, uma dominical de oração. Aparece 5 aqui e ainda, coitadinho ali, com a cara inchada, remelada, descabelado, que parece que caiu da beliche. Daí eu estou dando aula de doutrina aqui, são meus irmãos na fé, mas tem alguns ali que parece o fantasminha camarada, e eu falo, esse veio pela graça mesmo, com o Espírito Santo fazendo assim, ó, e trazendo ele que nem um barquinho. Está difícil da obra ser administrada hoje, irmãos, porque as pessoas não estão querendo ir em busca do que é certo e correto de Cristo. Você entende? Você veio hoje aqui, eu não sei o que te trouxe hoje aqui, mas sei o que o Senhor está querendo te falar. Você quer uma igreja para se converter? Você quer uma igreja para ser crente? Você encontrou uma. E vamos ver o que você vai falar depois de hoje. Ah, pastor Daniel, se tivesse um cenáculo da fé aqui em Brasília, eu não sei se essa é a solução para você. Manda um cenáculo da fé aqui na nossa cidade. Sinceramente, não sei se essa é a solução. Porque é a experiência que vai dizer. São esses embates que o Senhor nos dá, esse chacoalho que Ele nos dá em todo o culto, por intermédio da palavra, da revelação do sonho, que nós vamos saber de verdade quais são as reais
intenções daqueles que estão aqui dentro. E eu, pastor de 22 anos, que já vi minha igreja esvaziar milhões de vezes, posso dizer a você, a obra não é assim, como muitos pensam. Até dei risada que uma vez que eu fui para Boston, um brasileiro que estava lá, entrou dentro de um ginásio que eu preguei, não é da nossa igreja, mas disse assim: o pastor Daniel enche esse salão aqui com mais de 700 pessoas, com certeza. Dá um irmão que já está congregando aqui na igreja e falou assim: retardado. Como querendo dizer para ele: você nem sabe. Ele já estava vendo o ginásio cheio de pessoas, as cadeiras lotadas, e quando eu fui fazer o culto, 30. Daí é aquela questão, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem, né, minha gente? E os 30 ainda, no final do culto, ainda saíram correndo. A experiência é essa. Agora, se eu deixar de fazer as implicâncias do que Deus requer do homem para que ele seja salvo, e começar a dar água, azeite, rosinha, show, música sacra, bons cantores, gente bailando no púlpito, revelações positivas, previsões de mega cena para todo mundo, a igreja, ó, lota. Se eu começar a falar que o teu problema é o diabo, é a macumba, é a urucubaca, é o sapo que amarraram com o teu nome lá dentro, e você tem aquela sensação que é o diabo culpado e não você, lota. Você vai trazer a família toda no próximo culto, para um descarrego, para uma unção extrema, porque ninguém quer ser constrangido, ninguém quer ser almejado pela palavra que corresponde à realidade. Todo mundo quer a ficção, todo mundo quer só a sensação, mas o crente, a verdade. Senhor, levanta pregadores compromissados com a tua palavra. Ora, Senhor, levanta profetas ali dentro dessa igreja, Senhor, que tragam à tona o pensamento até do coração dos homens. Senhor, fala na minha vida, aponta o caminho mau que está em mim, Senhor. Ministra a tua palavra, ministra a verdade ao meu respeito. Eu quero ver o meu rosto no teu rosto. Eu quero saber o que eu sou, pela tua opinião, pela tua vontade, Senhor. Você tem orado isso? Acho que Paulo dizia assim: olha, dessa igreja aí eu não volto nunca mais, hein? Eu não volto nunca mais. Uma vez o pastor estava pregando na Assembleia de Deus, o pastor bateu a mão nas minhas costas e falou assim para mim assim: pastor, termina o culto lá na rua. Eu falei: esse cara está brincando comigo. Eu fui terminar o culto na rua. Para não dizer as outras coisas que eu também já passei, que não convém ao caso. Você está ali, está gostoso, está maravilhoso, mas Deus não está falando, estão te enganando. Ai, que delícia! Toma cuidado, filho, com essas delícias. Como nós vamos saber disso? Eu tenho orientado a minha igreja aqui. Nós sabemos o seguinte: escuta o que eles vão falar, confere o que eles vão dizer, se corresponde mesmo ao que Jesus ensina e o que as pessoas estão vivendo. Nós estamos indo em busca, não é de uma igreja ou um pastor ideal, mas de um povo que não tem medo de buscar, que está indo em busca da palavra viva que é Jesus. E Deus vai mandar. Capítulo 4, versículo 11. 1 Tessalonicenses 4:11. Daí você lê bem alto, bem forte, com aquele vozeirão que você tem. Vai. É o versículo 11? É isso? Procurai viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. E vai no versículo 12 também. Para que andeis... Daí vem o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm
a esperança. Eu vou dizer o que Paulo está falando aí. Ele começa a fazer uma exortação para essa mesma igreja. Vai servir para você talvez. De alguns irmãos ali, por ficarem sabendo que Jesus vai voltar, passarem a negligenciar as suas responsabilidades com a tarefa diária. Há até a sugestão de que existiam lá alguns que não queriam trabalhar mais, para não interferir na vida do Senhor. Olha só. Daí Paulo vai falar lá o quê? Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sejam honestos, trabalhem, sejam honestos, cumpram o vosso propósito diário. Porque a vinda do Senhor, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o retorno dele, nós não sabemos quando vai ser. Não sabemos que dia vai ser. Então o nosso compromisso é o compromisso do dia. Trabalhe em vida cristã todo dia. Porque se há alguns aqui que querem tornar a vida de Cristo um pretexto para ficar louco, nós vamos tratar desses caras também. Meu amigo, se você for fazer o levantamento na história do cristianismo, de absurdos que já foram cometidos por causa desse tema do evangelho que é a vida de Jesus, não dá para falar num dia só. De pastores que trancaram os seus membros da igreja porque tiveram a revelação de que Jesus viria naquele dia e naquela noite. E a polícia teve que ir lá abrir a igreja para arrancar todo mundo de lá de dentro, porque a noite passou e Jesus não voltou. Outros que também ficaram tão obcecados, tão fanáticos, entre aspas, com a tal vinda do Senhor, que não compreenderam, que no caso lá atrás já não queriam trabalhar e ter compromissos sociais, nem civis, estavam um pouco se lixando, só pensavam no dia do Senhor, e esqueceram da vida, dos compromissos, da família, das tarefas, dos propósitos diários. Daí Paulo vai lá, e orienta todo esse povo, a entender e compreender, que a vida do Senhor, quem administra é Ele, que esse dia, quem vai dizer, vai ser Ele, e nós, enquanto isso não chega, a minha e a tua e a preocupação da igreja, o que é? Viver Jesus Cristo dia após dia, entendendo e compreendendo que a fé é uma matéria chamada vida, e que a vida é um arquivo para a igreja, pois lá está o que ela tem sido para o Senhor, diante das pessoas, da sociedade e do mundo em que ela está. Como a sociedade vê a vinda de Cristo? Como uma loucura. E nós vamos acender ainda mais isso na cabeça deles acerca desse tema, baseado em pessoas que estão deixando de exercer o seu compromisso familiar, o seu compromisso civil, o seu compromisso humano, como cristão, porque agora o propósito dele é se preparar para a vinda de Cristo. Nós não temos pregado esse evangelho aqui. A coisa mais gostosa e mais linda para mim, pregar a vinda de Jesus, é exatamente dizer à igreja e quem está me ouvindo, que eu prego como uma pessoa civil, como pai de família, como homem casado. E meus filhos e a minha esposa estão aqui nesse culto hoje aqui para dizer o que eu sou dentro da minha casa, o que eu sou na sociedade, o que eu tenho feito. É muito bom dizer isso para você aqui, que nós não somos loucos, não somos insanos em dizer que Jesus está voltando, e que os sinais confirmam que Ele está voltando. A minha preocupação não é o dia em que Ele vai voltar, a hora em que Ele vai voltar, como isso vai acontecer, mas se eu estou preparado para viver esse plano. E a minha preocupação é estar com a minha vida intacta quando isso for acontecer. Ter a noção da responsabilidade que isso acata para a igreja, de todo dia ela poder dar um sentido para dizer: Jesus está na minha vida, em tudo que ela faz, não se isolar, enclausular, se fechar, se trancar nesse mundo da vida de Cristo e esquecer que ela tem coisas para tratar aqui na terra que também correspondem
a vontade do Senhor, que também relacionam outras pessoas que também estão ali, próximas da sua responsabilidade, se não inseridas na sua responsabilidade. Eu me falo pai, falo mãe, me refiro à família. Jesus vai voltar, mas nós não sabemos quando. Então Paulo diz, então, como a gente não sabe dizer quando ele volta, vamos se preocupar com a nossa vida, em fazer com que ela se transforme em matéria de fé, em fazer que ela não seja um escândalo, uma vergonha para Cristo, mas um bom testemunho, da qual Deus se sinta agradado, realizado em levar para o céu. Você tem problemas com isso também? De não acolher, de não ser responsável, de não agir corretamente como um cidadão, como um pai de família, como uma mãe, como um esposo, como uma esposa? Qual é a tua conduta, como é a tua forma de agir lá fora, na tua vida pessoal? E agora quer pegar carona na vida de Cristo para dizer que nós estamos pregando aqui um evangelho baseado em um só dia? De esperarmos para sermos crentes só no dia em que Ele vai voltar? Nós não pregamos isso aqui. Nós pregamos o contrário. A preocupação é estar pronto quando Ele vier. Seja qual dia for, que hora for, e até o pão que você ganha, até o trabalho que você tem, até as tarefas diárias que você tem, podem enriquecer esse testemunho para Deus te salvar naquele dia e lembrar de você. Até o que as pessoas veem em você, enxergam em você, falam de você com propriedade, vai servir para Deus de juízo e reflexão se você pode ou não entrar lá onde Ele está. Porque soltar um folhetinho para o povo hoje, dizendo que Jesus vai voltar na sexta-feira, isso aí é muito fácil. Mas dizer à igreja que nós não sabemos quando Ele virá, mas que mesmo assim não sabendo o dia nem a hora que Ele virá, a nossa obrigação é glorificá-lo e esperar Ele em condições espirituais para recebê-lo, e confiar que se Ele foi poderoso para vir e morrer por nós e ressurgir, Ele também será fiel para terminar essa obra. Mas hoje eu vou acordar pensando que Jesus vai voltar e não vou estudar. Não quero mais trabalhar. Não quero mais compromisso com nada. Só quero a fé. Não é bem assim. Só quero o reino celestial. Não é bem assim. Filho gosta de mamar, mãe. Ele gosta de fralda limpa. Filho gosta de uma boa comida que a mãe faça para ele com amor, sem sazon. Amém? Filho gosta de ver o pai entrar pela porta de casa, suado, cansado porque ele trabalhou para levar o pão para sua família, e saber que ele não é um bandido, para seguir o exemplo dele amanhã. A família gosta disso. Os filhos gostam, ficam esperando, que nem cachorrinho com a língua para fora, louco para ver essa cena, essas demonstrações de que Jesus habita ali naquela pessoa, entendeu? Mas o que está acontecendo para Deus me mandar trazer essa palavra aqui? Tem louco aqui nessa igreja agora, que só vai ser crente um dia, que só vai viver em pró a vinda de Cristo e só vai estar agora focado na vinda dele. Quer ser louco? Compra um foguete, vai para Marte. A fé requer princípios de vida, e a nossa obra para ir para o céu começa aqui, cenáculo.
inicia aqui entre as pessoas, tá? Lembra teu irmão disso, fala isso para ele aí. O fim do mundo está chegando. Os planetas estão se alinhando. Quando será que vai descer um meteoro? Vai lá no monte, fica esperando lá. Um binóculo. Quem sabe não cai esse meteoro para você não ter que pagar suas dívidas. Quem sabe o meteoro não apague o SPC. Ora para Deus para o meteoro cair lá, no Ministério da Fazenda. E ninguém vai lembrar mais do que você está devendo. Ele é louco para ver a tragédia. Está tendo sinal, mas ele quer mais. Ele quer mais. Porque é a mania do vagabundo, que Paulo está denunciando aqui. Ele quer a vida de Cristo para ser uma loucura. Ele quer uma loucura e a vida de Cristo está se encaixando para ele. Ele quer que Jesus volte logo, porque ele não suporta mais a mulher dele. Ele quer que Jesus volte logo, porque ele não aguenta mais trabalhar. Então o céu fica vendo isso e fala, não, Jesus ele volta porque tem que voltar. O evangelho vai ser consumado porque faz parte do plano. Mas não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem calendário, porque Jesus quer dar esse gostinho para a igreja de poder viver o evangelho do dia após dia. Aleluia. Tá? Então quando você for falar, Jesus está voltando, por favor, fale, mas não sei o dia nem a hora e completa a frase, para você amanhã não se ver como um sindicato de vagabundo que não quer trabalhar e não quer ter compromissos com a vida e propósitos na terra para mostrar a Deus o testemunho que Ele merece, principalmente da igreja. Amém, Senado? Amém, amém, igreja? Amém. Não tenha medo de viver. O Evangelho é vida e propósito de vida. Aí quando Jesus voltar, você não vai subir? Então, está com medo por quê? Está perdendo o sono por quê? Porque tem que ficar só focado lá na lua que vai se unir a outro planeta e vai dar a combustão, a explosão. É isso. Relaxa, filho, você não está bem? Não está de paz com Deus? Não está em comunhão com Cristo? Vamos botar lenha nessa fogueira aí, filho. Fazer acender esse evangelho aí enquanto não chega o último dia. Fazer mais gente conhecer essa verdade, essa palavra aí. Vamos fazer. Com esse evangelho ser pregado na tua família, anunciado lá, dentro do teu lar e da tua casa. Para amanhã eles vão falar que o pastor Daniel, estou pregando loucura aqui na igreja, porque quando o senhor prega, meu filho entra lá com um zóio desse tamanho, fumou crack. Eu não prego nada que arregale o olho, que sai daqui arregalando o olho. Ele está arregalando porque alguma coisa ele fez de errado aí. Ele viu o capeta no caminho de volta. Eu não prego nada para deixar a pessoa desse jeito aí. Mas é isso que muita gente acaba pensando lá do outro lado lá. Meu filho só fica trancado dentro do quarto. Eu não prego forma para vagabundo. Ô pastor, o que o senhor anda fazendo com o meu filho? Eu não ando fazendo nada demais com o teu filho. Por quê? Porque ele não quer trabalhar. Ele só quer orar. Ele só quer ler a palavra agora. Então o problema dele é problema de vagabundo. Ele está comendo? Tá. Está vestindo? Tá. Ainda gosta de perfume caro. Ainda gosta de bamba. Que chute. Lembra? Que chute. Gosta de comida boa, gosta. Mas está lá dentro do quarto vivendo que falou que vai ser João Batista agora. Vai viver só da fé. É porque tem pai e mãe para pagar conta. Tem pai e mãe para pagar conta. Por isso que ele está querendo só viver da fé. Então vamos dar um choque no vagabundo lá. Esperta ele lá. Fala para ele que os propósitos começam aqui para chegar lá. A igreja não sobe direto. Ela faz obra aqui para levar para o alto. Que nem Noé. Cria a arca aqui para levar para o alto. Essa obra nós não reconhecemos aqui como uma cristã, não. Foi o que ele foi dizer para o povo lá. Último versículo que eu vou dar para você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 e 23. Lê bem alto, com força, para glorificar o Senhor. Pode ler, cenáculo.
Amém. Paulo vai lá e diz para a igreja exatamente o quê? Olha, irmãos, exortando eles a se santificarem para a vinda de Cristo, a se prepararem para a vinda de Cristo, dando a eles a noção da responsabilidade da vinda do Senhor Jesus, mas baseado numa informação, que esse acontecimento é tanto para quem está morto em Cristo, como aquele que também ainda está vivo em Cristo. Esse advento da vinda de Jesus vai ser vivido tanto por aqueles que estão mortos, que foram salvos em Cristo, como também daqueles que estarão vivos quando Ele voltar. O que Ele quis dizer com isso? Bom, se eu sei que Jesus virá para os mortos e vivos que Ele salvou, há uma preocupação aqui. E qual é? Que eu posso morrer antes dele vir. E aí? Então essa é o grande problema daquilo que vem se pregando em torno da vinda de Cristo. O fato de nós não pararmos para pensar que esse pode ser o último culto da nossa vida. E não estaremos vivos aqui para desvencilhar esse fenômeno, esse acontecimento finalista do Evangelho. Eu posso morrer antes. Ah, filho, se você pode morrer antes, então vai cuidar da tua alma. Porque manter-se plenamente irrepreensível no corpo, na alma e no espírito não é projeto só para quem está esperando a vinda de Cristo, não. Para quem também pode morrer. E ele foi dar esse alerta lá, de que a gente vive o Evangelho dia após dia, não adianta, Senado. Você está vivo hoje, amanhã você pode não estar mais. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você se arrepender, de você se converter, de você refletir, de você jogar para fora, para que Ele te perdoe as tuas ofensas. Ter um momento de reconciliação com Ele, mudar em alguma coisa que você precisa mudar, porque pode ser que amanhã você não esteja vivo para isso acontecer. E Ele vai lá e diz para a igreja, para que aqueles irmãos que estavam vivos ficassem sossegados em relação aos irmãos que morreram, porque eles estavam esperando o mesmo advento que eles também esperam. E a preocupação continua sendo o quê? O estado espiritual de cada um. Não só de nós estarmos qualificados para vivermos a vida de Cristo, mas também estamos qualificados para sermos chamados por Deus antes disso. E não tem idade. A morte não respeita idade. Então não subestime. 1000 anos para você é um dia para o Senhor. E dizer que é tarde demais a vinda de Cristo, e como foi um dos problemas também que a igreja viveu lá atrás, eu espero, e Ele não vem. Pare para pensar, se Ele não vir para você, a morte vai vir. E não vai mudar a nossa realidade. Estamos caminhando e trilhando para a mesma direção. Vamos se encontrar com Ele de qualquer forma. E temos que estar espiritualmente preparados para isso. Seja na vida ou seja na morte. Deus há de requerer de nós o compromisso com a santidade e com a fé em Cristo. Por isso não há uma preocupação com a data da vinda de Cristo, mas primeiramente com o nosso estado espiritual. Daí entra o zelo desse irmão em relação à obra, de saber o que a igreja estava vivendo, o que ela estava pensando, do que era feito o testemunho daquelas pessoas que congregavam ali, e se preocupar em instruir mais ainda essa igreja, para que ela não se perdesse de Cristo, por causa das imoralidades e as heresias que estavam sendo pregadas fora dela, e firmar mais ela ainda em Jesus, como nós estamos tentando fazer com você hoje aqui. Tem pessoas que estão hoje aqui, que sentem algo aqui, mas não sabem discernir e nem dizer o que é isso. Mas insistem, vocês vão entender o que é. Perseverem, e esse encontro com Cristo vai acontecer, e Deus vai firmar uma obra na tua vida, que você vai ter gosto de viver, hora por hora, instante por instante, minuto por minuto, aproveitar nesta vida todas as oportunidades que você teve para pecar,
vai ter agora para servir a Cristo com dignidade. Não temos medo da morte, mas não queremos que ela chegue agora, porque queremos ter a oportunidade, eu particularmente, de consertar tudo que eu fiz de errado, de fazer o bem pelas pessoas que eu não tive oportunidade de fazer, de fazer coisas para Cristo nessa vida, que eu não tive chance ainda. Então você entendeu o mistério do Evangelho na vida da igreja. Ela valoriza os instantes que ela tem aqui entre os homens, porque ela sabe que quando ela subir, ela não vai ter mais essa oportunidade. Paulo diz que os anjos gostariam muito de fazer esse trabalho no nosso lugar, mas não podem. Eles gostariam muito de descer do alto e fazer as missões que a igreja faz e participar disso, mas não podem. São seres espirituais e angelicais. Eles nos invejam pela liberdade e aproximação que nós temos com as pessoas, as grandes chances que nós temos de chegar a alguém e dizer a estas pessoas as verdades que o céu prega e anuncia, que nós não podemos ter vergonha. Muita gente que está me ouvindo hoje aqui, te garanto, perdeu vontade de viver, perdeu sua expectativa, perdeu sua fé, não vê mais razões, motivos, e isso tem que ser encerrado. Não importa quando ele vai voltar, não importa qual o dia da minha morte, o que interessa é que amanhã eu vou levantar a minha cabeça do meu travesseiro, pensando nesse propósito, poder viver mais um instante na presença de Cristo, não só abençoando a minha alma, abençoando a igreja dele, mas abençoando também todos aqueles que eu posso chegar, falar, me comunicar, para dizer a eles: só Jesus salva, só Jesus liberta, só Ele cura, só Ele transforma, Ele é a única verdade, Ele é a única forma do homem se salvar e me realizar. E quando deitar à noite, chegar dentro da minha casa e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia que eu tive na Tua presença, porque é mais um dia que eu posso testificar o quanto o Senhor é maravilhoso, bondoso e misericordioso com a minha vida. Porque até nos problemas, nas dificuldades, nas provações, até mesmo quando as ondas querem me tragar, querem passar por cima de mim, eu vejo a Tua glória, eu vejo a Tua mão, e estou indo para o céu muito feliz, estou indo para a Tua glória muito realizado, pois tive tempo para provar o meu amor para o Senhor, tive tempo para provar o quanto eu amo a Tua salvação, o quanto o Senhor é importante para mim nessa vida, e não querer se igualar ao bandido da cruz, que só teve a experiência de um único dia. Entendeu? Que é essa salvação que eles querem que a gente pregue. A salvação que você se salva quando vai morrer. A aliança que você faz com Cristo quando você está agonizando, porque não tem o prazer de ter uma vida com Cristo. Por isso que vem ouvir a mensagem da vinda de Cristo, porque querem ser loucos. Mas nós não pregamos aqui ideologia não, filhão. Vagabundo aqui nessa igreja aqui nós manda de volta para pai e para mãe, tá? Gente que não quer exercer papel, cidadania, papel civil, papel de pai e de mãe, responsabilidade familiar. Eu não sou pastor desses caras não. Se eu ficar sabendo dele, eu amarro ele de ponta cabeça aqui nessa igreja aqui. Deixo ele de molho que nem carne seca lá no Ceará. Nós não vamos dar brecha para esse cara, não vamos dar banco para ele congregar não. Pode ter certeza que de vez em quando aparecem uns loucos aqui, pensando que eu sou louco também. E sou, mas não esse, que agora quer viver que nem João Batista. Né, Xenaco? É ou não é? Marido, vai trabalhar. Estou esperando no Senhor. O que vai chegar vai ser outra coisa para ele, né? Vai! Creia, Deus vai abrir uma porta para você, mas Jesus está voltando. Irmão, vai pregar a palavra, ninguém quer ouvir. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí. Olha, tudo isso? Então nós estamos mais feios do que eu imaginava, hein? Irmão, vai pregar a palavra, ninguém quer ouvir. Ah, teoria de vagabundo, né?
Ninguém quer ouvir, ninguém quer falar, então você vai fazer o quê? Vai para a praia? Vai tirar umas férias? Vai jogar a Bíblia na escrivaninha e vai jogar videogame? Ninguém quer ouvir, pastor. Quer. Há 22 anos atrás, vou encerrar aqui agora. Eu já falei isso faz uma hora. Eu estava dentro de um salão, começando a minha obra. Depois que eu me destituí do ministério em que eu era pastor e fui jogado para a rua, nós abrimos um salãozinho pequeno aqui no Vila Aurora. Eu já estava casado com a Alessandra. E enquanto eu pregava, o esgoto passava aqui do nosso lado aqui, eu sentia aquele cheiro harmonizado do pecado. E o pastor, eu pregando ali, e chegou a notícia de que nós não íamos poder mais fazer culto naquele salão. Eu lembro até hoje, quando o pastor, eu estava na minha casa chorando debaixo do chuveiro, tomando banho para ir para a igreja. A Alessandra abriu o box e falou assim para mim: eles não vão deixar a gente fazer culto lá dentro do salão, mas nós vamos fazer na rua. Daí nós fomos para a igreja naquele dia, e as cadeiras que estavam dentro do salão foram colocadas numa rua em que passava carro mesmo. E por incrível que pareça, naquele dia foi o dia que mais foi pessoas para participar do culto. E quando eu vi, o culto estava sendo feito na rua mesmo. E dentre outras coisas que eu já passei como pastor, se eu tivesse pensado como você pensa, que não há mais quem queira ouvir, não há mais quem queira se salvar, as coisas estão difíceis, estão fechadas, as portas se trancaram, é o fim. Você não estaria hoje aqui. Se essa igreja não tivesse insistido no meio de comunicação, já foi expulsa de rádio, já teve site nosso aqui confiscado pela Polícia Federal. Nós já passamos por todo tipo de constrangimento. Se nós tivéssemos abandonado e largado e dito assim: vamos viver só a nossa salvação e que o resto se dane, você não estaria hoje aqui. Não desista. Não desista de viver, amado irmão. Não desista de crer que Deus ainda pode operar algo na tua vida antes de você morrer ou subir. Há coisas que Deus quer da igreja dele aqui nessa terra antes dela ser chamada. E eu não preciso orar para saber. O nosso relógio é esse. Não é descobrir o dia em que ele vai voltar, é saber se nós estamos valorizando dia após dia o que ele fez por nós. Saber se amanhã nós vamos ter força para acordar e enfrentar essas lutas que estão lá fora lá, com dignidade, com justiça, com santidade, agradando a Deus, sem se corromper, sem se vender. Fazer isso hoje aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque hoje foi um dia muito bom na tua presença. E eu quero viver mais dias como esse, Senhor. Mais dias como esse. Poder abraçar quem eu não abraço. Evangelizar quem eu não tive coragem para evangelizar. Me redimir com quem eu não tive ainda coragem de pedir desculpas e perdão pelo que eu fiz. Fazer coisas como se eu fosse morrer hoje. Coisas que eu não vou ter oportunidade para fazer amanhã. E faria hoje. Por que não assim? Viver dia após dia. Por que ficar pensando no futuro e no amanhã que compete Deus decidir? Ele dizer, não nós. Quando esses sinais vierem, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Está querendo dizer o seguinte: creiam, Ele vai voltar. Mas até lá, seja qual dia for, esteja pronto e vigilante, porque Ele quer ver você preparado para recebê-lo no céu. Aleluia, Senhor. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.